Olá, bem-vindos ao canal Diário de Literatura. Eu sou o Fabiano Timbó e a gente vai tratar hoje um pouco sobre Lisístrata. Lisístrata é uma mulher ateniense que tem preocupações além dessa vida feminina da época. A principal preocupação dela é trazer os maridos da guerra com segurança para casa e instituir a paz. Então, o que é que ela faz? Quando ocorre a guerra nesse período grego antigo, quem ficava na cidade eram aqueles que não poderiam contribuir com as armas. Então eram as crianças, as mulheres e os idosos. Então ela convoca uma assembleia para as mulheres e, naturalmente, as mulheres vão chegando, se apresentando, inclusive mulheres de outras cidades, de Tebas, de Esparta, e ela lança uma proposta. Então, o que é que ela faz? A proposta dela é invadir a Acrópole, segurar, tomar conta dos tesouros e instituir com os homens uma greve de sexo. Porque sem dinheiro não há financiamento para a guerra. Então, naturalmente, os homens iam ter de voltar. Porque sem dinheiro não tem como. E o castigo, a punição seria a ausência de sexo. Pois bem, as mulheres aceitam muito custo, fazem um juramento e entram na Acrópole. Os mais velhos começam aquela guerra com essas mulheres, as mulheres começam a defender, mas finalmente chega o embaixador é tratado pessimamente pelas mulheres, e elas dizem, a comandante delas, Lisístrata, diz, não, a partir de agora nós vamos tomar conta e das decisões, das participações. E aí ele começa a ironizar a coisa, mas ele sozinho na cidade, com a sua pequena guarda, não tem força para lutar com todas as mulheres. Então, o que é que acontece? Os homens começam a voltar da guerra para outras cidades e as mulheres das outras cidades também aderiram à greve do sexo. Então, elas também fizeram o mesmo caminho. E os homens das outras cidades já começaram a ficar em polvorosa, mas não é porque não tinha a guerra, é porque não tinha o sexo. E aí o desejo, a sensação era tão grande que os homens então apresentam uma ereção gigantesca. E os atenienses vão chegando e vão tentando seduzir as mulheres que já eram deles, com conversa, com carinho, mas não tem como, e a ereção se instala e não vai mais embora, tamanho é o desejo. Então as pessoas, comandadas por Lisístrata, das diversas cidades, fazem uma assembleia e são orientados por ela e aceitam acabar com a guerra. E aí no final tem a maior noite de prazer de Atenas de todos os tempos. E a peça se encerra com Lisístrata recebendo seu marido, provavelmente para uma grande noite de amor, e o pano fecha, acabando a peça. O teatro de Aristófanes não é como Shakespeare, que é aquela coisa entremeada de informações. Não. Eu gostei porque é uma coisa simples, rápida. A trama é muito simples, mas a informação é muito rica. Então, acreditam alguns estudiosos que esse é um livro feminista. Eu não concordo. Porque aqui é falado, sim, da subjugação da mulher pelos homens, mas o que as mulheres querem não é igualdade, não é acabar com esse jugo, é a paz. Então essa heroína Lisístrata, ela é muito atual, assim, essa leitura, o mundo, que é um mundo tá sempre em guerra e sempre precisando da paz. E essa atitude de paz deveria ser tomada não só pelas mulheres, como os próprios homens. Mas como a obra diz, os homens, quando pensam, parece que só pensam de forma belicosa, agressiva, e que se talvez as mulheres participassem desses comandos, como a realidade poderia ser diferente. A gente tem um exemplo marcante aqui da participação da mulher no cangaço brasileiro, que quando Lampião resolve trazer para o bando Maria Bonita, e depois dela vão chegando outros e outras mulheres para fazer parte do bando. A gente, quando lembra do cangaço, nordestino, lembra só do Lampião.
Mas o Lampião foram 20 anos, no máximo, 25 anos finais. O cangaço foram 80 anos. Mas veja, a época que mais marcou foi a época em que as mulheres estiveram no cangaço. E as lutas, né, ficaram mais humanas, as mortes eram menores, a agressividade dos homens era mais contida. Então esse é um exemplo do que a mulher, do que a força da mulher pode fazer num ambiente de guerra, de luta. É um exemplo vivo na história do nosso país. Mas para a mulher a primavera é curta. E quando o outono chega, já ninguém mais a olha, e ela se recolhe na semi-escuridão da alcova a consultar oráculos cruéis. Nunca vi frase tão verdadeira. A mulher tem muita beleza, esbanja beleza, mas parece que aquilo, né, é por pouco espaço de tempo, até 30 anos, a partir daí há um leve declínio e dos 40 anos para frente chega o outono, basicamente. E é interessante que esses oráculos modernos são as pessoas que trabalham com a beleza, com o corpo. Não estou condenando quem trabalha errado, não. Quem trabalha com isso, certo. Não estou fazendo nenhuma alusão a certo e errado. Apenas eu estou dizendo que a função atual desses oráculos são as pessoas que aplicam botox, fazem os cirurgiões plásticos, etc. Mas o que acontece com a mulher é que a sequência da idade continua avançando. Continua avançando. Então, aquele procedimento de cirurgia plástica, botox, peeling, ele serviu para aquele momento. E aí, na sequência, ela vai precisar de outro procedimento. E outro procedimento. E daqui a pouco perde o controle e fica horrível. Horrível. Aí, por isso que são oráculos cruéis, porque não param. É botox, peeling, não para. E a mulher está sempre procurando esse retorno à primavera. O que é natural, né? Quem não gosta de ser belo, quem não gosta da beleza, seria negligência criminosa não procurarmos saber mais do que sabemos ou ficarmos sabendo menos do que poderíamos. A gente sabe que Sócrates foi da Grécia, Atenas foi um grande berço do saber. E essa alusão é uma alusão clara a toda a humanidade, ao ser humano, a pessoa que quer evoluir. Né? Quantas vezes a gente não acorda e dorme e ali durante o dia você só viveu, não teve nada que pôde fazer com que você à noite refletisse sobre o seu dia, sobre a sua decisão, sobre a sua postura, não teve nada. Então é como se fosse um dia vazio desse crescimento. E o Aristófanes aborda que se você pode buscar essa transformação individual e não o faz, isso é uma atitude até, não vou dizer desumana, mas ele coloca aí como uma atitude criminosa. E acredito que há muitas fontes de saber, a filosofia, a religião, a teologia, né? A internet pode ser utilizada para esse saber, para esse crescimento pessoal. Então eu nunca vi uma peça com tantas dicas atuais sobre o papel da mulher na sociedade, em casa, o desenvolvimento humano, né? a guerra, a própria reflexão sobre a guerra, enfim, é uma obra curta e que vale a pena investir o seu tempo nessa leitura. É isso aí, um abraço, até a próxima.